E aí, gente, tudo bem? Eu sou a Raquel e hoje aqui no nosso quadro de devocionais eu vim trazer uma palavrinha e eu queria convidar você a pegar sua Bíblia aí pra gente dar uma lida juntos e eu vou ler uma passagem que tá lá em Mateus 3, no versículo 17 e fala assim: E eis que uma voz dos céus dizia: Esse é o meu filho amado, em quem me agrado. Bom, essa passagem aqui conta um pouquinho sobre quando Jesus foi batizado, né? E essa voz que veio dos céus e dizia, na verdade era Deus falando com Jesus naquele momento, né? E nessa mesma passagem a gente consegue ver o porquê que Deus falou que ele se agradava de Jesus, quando Jesus estava aqui na terra como homem, por causa do seu comprometimento com Deus. Desde o versículo 13, vai contando mais ou menos a história de quando Jesus foi da Galileia para o Rio de Jordão para pedir que João Batista o batizasse. Aí quando ele chegou lá, João Batista ficou tipo, meu, mas como que eu vou te batizar sendo que você é o Filho de Deus, sabe? Quando Jesus veio para o mundo, ele era 100% humano, tinha carne, osso e tal, mas ele nunca deixou de ser o Filho de Deus. Então, o que acontece? João Batista, ele fica meio assim, tipo, ué, como que você quer que eu te batize sendo que você é o Filho de Deus? E lá no versículo 14, fala assim: João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia. Ou seja, ele estava querendo dizer para Jesus assim, tipo, não, Jesus, você não precisa ser batizado não, tal. Mas Jesus se manteve firme naquele propósito, que era o que Deus tinha pedido para ele, para que ele viesse à terra dar o exemplo. Então, ao final do seu batismo, Deus falou aquilo que ele se agradava de João por causa do seu compromisso com Deus. E da mesma maneira que Jesus foi comprometido com a palavra de Deus, daquele propósito que Deus tinha para ele, assim Deus quer que nós sejamos também comprometidos com a palavra dele. E passando do capítulo 3 para o capítulo 4, começa a contar a história da tentação de Jesus. E começa assim: A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: O ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E aqui a gente pode tirar outra lição também do compromisso que Jesus tinha com Deus, que é, ele conhecia a palavra de Deus. Então, uma vez que nós aceitamos a Cristo e agora estamos vivendo uma nova vida em Deus, a gente tem que conhecer a palavra de Deus. Porque a partir do momento que a gente tem essa vontade de conhecer as Escrituras, a gente demonstra estar realmente comprometido com Deus. Porque a gente está querendo buscar mais dele, querendo entender aquilo que ele tem para nós, né? Aí, continuando, no versículo 5 do capítulo 4, fala assim: Então o diabo levou Jesus à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: Aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. E aqui outro aspecto desse comprometimento que Jesus tinha com a palavra de Deus é que ele realmente entendia e buscava a palavra de Deus, porque aqui, nesse trechinho da passagem, até o diabo cita a palavra de Deus, só que Jesus responde de uma maneira que mostra que ele realmente estava disposto a entender o que o Espírito Santo dizia por aquela palavra, sabe? Então, esse comprometimento que nós temos que ter com Deus vai além de só ler a Bíblia, sabe? Mas fazer aquela oração de falar, tipo, Senhor, que eu possa realmente entender o que o Senhor quer dizer a partir dessa palavra, sabe? Não querer, muitas vezes, distorcer aquela palavra para que aquilo que a gente quer ouvir, sabe? Mas realmente querer entender o que Deus quer nos falar, não somente aquilo que a gente quer ouvir, sabe? Então, para que a gente tenha esse comprometimento, é necessário que a gente conheça a palavra, que a gente ore, que a gente jejue e que a gente tente buscar sempre ter um relacionamento com Cristo, sabe? Cada vez mais profundo, cada vez mais íntimo. E que, assim como Jesus, quando ele veio aqui na Terra para ser o nosso exemplo, ele seguiu os propósitos de Deus para a vida dele, que nós também possamos tentar cada vez mais seguir os propósitos de Deus para a nossa vida, ter esse comprometimento com Cristo
e que assim como uma noiva tem um compromisso com o seu noivo, né, de quando eles vão casar, assim nós somos a noiva de Cristo. E Cristo espera de nós que nós tenhamos um compromisso firme e sério com Ele. É isso, gente. Um beijo!